E Cris, bom dia. Oi, Thay, bom dia, tudo bom? Tudo bom? Um dia super especial hoje para o Movimento Ilumina. Como é que estão as coisas aí? Sim, clima de festa aqui, esse dia lindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Spotify ou por alguma outra plataforma aí por acaso. Eu sou a Cristina Cavallo, estou aqui com minha parceira, amiga, sócia, Tayane Amaral. Nós somos as criadoras do Movimento Ilumina. E hoje é um dia muito especial para a gente, um dia muito feliz. Hoje, dia 8 de agosto, nós comemoramos um ano de lançamento do Movimento Ilumina para o mundo, né? O Movimento Ilumina é um projeto muito especial para a gente, muito importante, porque foi a forma que a gente encontrou de materializar um monte de coisas que a gente sempre veio pensando ao longo da vida, vivenciando, refletindo, experimentando, se preocupando sobre o que é ser mulher no mundo, desafios, possibilidades e maneiras concretas que a gente pode ter e às vezes criar para construir uma vida, como a gente gosta de dizer, uma vida de felicidade e plenitude. Isso pode parecer um pouco utópico, um pouco romântico, mas a gente sabe que não é. É possível, combinando aí razão e emoção, sensibilidade, é possível a gente construir um caminho de felicidade, de plenitude, uma vida feliz, né? Uma vida boa. E o Movimento Ilumina é isso. Então, é uma ideia que a gente já vinha gestando há um tempo, e no ano passado, no dia 8 de agosto, a gente lançou esse movimento como um convite para que outras mulheres se unissem a gente nessas reflexões, nessas conversas, e que essa luz, como a gente vê, pudesse ser cada vez maior, né? Cada uma com a sua própria luz, somando, e a gente pudesse aí iluminar as ideias, os pensamentos, os caminhos das nossas irmãs, né? Das mulheres, mundo afora. Então, por isso que a gente está muito feliz hoje, comemorando um ano de Movimento Ilumina, e a gente quis marcar isso fazendo essa live para compartilhar com vocês, né, isso, Thay, essa alegria. Isso mesmo, Cris. E fazendo uma retrospectiva, não de um ano atrás, mas de quase 3 anos, né, Cris? Que é mais ou menos o tempo, uns 2 anos e meio, que a gente vem conversando e vem alinhando muitas ideias, muitos sentimentos, muito entendimento sobre a vida. Então, eu e a Cris, a gente tem muita afinidade em muitas áreas da vida, né? E isso fez com que a criação do movimento Ilumina acontecesse por conta desse alinhamento. E eu acredito que uma das diversas coisas que a gente acredita em comum é que se a gente realmente tem fé e acredita que merece e pode ter uma vida boa, uma vida plena, a gente é capaz. E a gente conquista isso. Isso por experiência própria e também de acompanhamento de muitas pessoas que a gente convive, que a gente acaba influenciando, que a gente acaba conhecendo um pouco da história, né? Então, o movimento Ilumina, acredito que uma das vertentes, né, assim, mais importantes é a crença de que nós podemos e que nós somos merecedoras de ter uma vida feliz e plena. Como a Cris comentou, parece romantismo, parece uma coisa muito irreal, uma coisa utópica, mas não é. A gente vive isso dia após dia. E não significa que a vida é perfeita, 100% harmoniosa, feliz e em paz o tempo todo. Não, mas a gente com o firme pensamento e a firme certeza, entendimento de que a gente é capaz, de que a gente é merecedor e que a gente consegue construir uma vida plena, uma vida feliz, a gente consegue. E muitos dos insights, dos conteúdos, dos ensinamentos que a gente compartilha, que a gente absorve de muitas outras mulheres incríveis, né, que trazem esses conhecimentos, essas ideias, a gente compartilha aqui dentro do movimento. Então, vendo tudo que a gente fez nesse último ano, a gente fica muito feliz, porque tem muito conteúdo legal no nosso canal do YouTube, tem muito conteúdo legal no Spotify,
no Instagram. Então, a gente, ao longo desse ano, mesmo com todas as dificuldades e a falta de tempo e as mil coisas que a gente faz ao mesmo tempo, né, Cris? A gente conseguiu construir nesse um ano um canal de comunicação que é muito valioso. Às vezes eu ouço algum episódio que já passou, assim, alguns meses atrás, eu fico pensando, nossa, que conteúdo legal. Para mim mesma que estou ouvindo, aquilo me ajuda mesmo, eu tendo participado da construção do conteúdo, quando eu ouço de novo, aquilo me fortalece cada vez mais, aquilo me ajuda cada vez mais. E quando eu tenho esse sentimento, essa sensação, eu penso, nossa, realmente esse é um conteúdo que vai agregar e que está ajudando e vai ajudar ainda muitas mulheres. E isso me fortalece, me deixa muito feliz e com muito ânimo de continuar nessa caminhada, nesse projeto que foi desenvolvido com muito amor, muito carinho e muito cuidado. Tanto que não foi uma coisa de uma hora para outra, né? O que você acha, Cris? É isso, falou coisas muito importantes e eu fico aqui conversando com você na minha cabeça, né? E te ouvindo e relembrando também muita coisa que a gente passou. E ultimamente, a gente, em algumas conversas nossas, a gente tem olhado também diferente para o nosso trabalho, né? A gente entende que a gente está sempre em evolução, em construção. Esse é um princípio também de ser feliz, de estar feliz, né? A gente entender que a natureza, a vida, a natureza da qual a gente faz parte, ela tem os seus ciclos, ela tem as suas fases, ela tem as suas demandas. A vida, às vezes, se impõe. E saber lidar com esses movimentos com sabedoria exige autoconhecimento, que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui. A gente foca muito nessa ideia de como o autoconhecimento é importante, para que aí sim a gente tenha capacidade de enfrentar os desafios da vida com mais leveza e, principalmente, trabalhar essa questão que a Tayane trouxe, que eu acho fundamental, que é da fé, né? Não no sentido religioso, mas a fé de acreditar em si própria, né? E na vida, se a gente está aqui, por qualquer razão que seja, que a gente também não entende muito bem, a gente tem algum propósito nosso. O que a gente quer fazer? Como é que a gente quer viver? E independente de se acreditar ou não em reencarnação, a gente só tem essa vida. Essa vida é única, desse jeito, com essa configuração, nesse corpo, com essa voz, com esses pensamentos, essa vida é única. Então vamos fazer dela valer a pena para nós, não para os outros, né? E isso também passa por uma questão de não competitividade, de não ficar olhando para o outro, se comparando, poxa, mas a vida daquela pessoa está tão maravilhosa e eu estou aqui. Será que está? Né? A gente não sabe, também não importa. Que bom que a dela está maravilhosa. Tomara que esteja, tomara que cada vez mais vidas estejam maravilhosas no mundo que a gente vive hoje, né? Que é tão complicado, tão desafiador, com tantos problemas complexos que a gente não tem nem condições de dimensionar, mas que a gente trabalha pelo bem, pela luz, pelo amor, a gente se coloca assim. E isso ajuda também a nós, porque é um movimento, então ele também está em construção. Essa ideia de movimento é muito importante. Não é um negócio, não é uma empresa, não é um projeto estático, ele é um movimento. E nós vamos acompanhando esse movimento e nós também vamos mudando, vamos nos transformando, vamos olhando para as coisas de forma diferente. Entender isso é fundamental para a gente trazer também, para compartilhar com vocês, essa riqueza, né, da vida e ajudar todo mundo a perceber que isso é possível para todos. É possível olhar para a vida com mais amor, é possível olhar para si mesma com mais amor, se permitir fazer aquilo que é importante. Como a gente se permite, mesmo com todas as demandas da vida, a gente podia estar num modo muito apenas prático, né? Trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, da vida, fazendo dinheiro, papapá. Mas a gente escolhe também estar num movimento, estar construindo um movimento que é importante para a gente e que nos traz satisfação, nos traz propósito, que como a Thay também falou, eu achei muito legal isso, porque às vezes eu também escuto nossas lives, nossos podcasts assim mais antigos, a gente começou
acho que foi janeiro desse ano, a gente começou esse ano a gravar essas lives, né, como uma forma de trocar, porque a gente é muito da comunicação, muito de falar, então a gente entendeu que as nossas conversas eram o que a gente tinha de mais interessante assim para construir. E eu acho bacana, mesmo hoje, eu falo, poxa, que legal, né? E é isso mesmo, às vezes uma coisa que a gente falou e a gente estava lá, mas hoje ela faz um outro sentido e ajuda a gente a pensar uma outra coisa. Acho que essa é a riqueza. Mesmo acontece, né? Claro, a gente pode escutar uma coisa que é interessante, mas a gente não concorda. Então, a partir de não concordar, a gente também pensa sobre isso, e essa é a riqueza do movimento. E é isso que a gente espera poder contribuir para o mundo, né? Abrir esse diálogo aí sobre o feminino, sobre as coisas que a gente sente, vive, quer, deseja e pensa em construir e vai construir, né? Então, esse é o Movimento Ilumina, no seu primeiro ano de vida, e que venham muitos por nós. Tá aí, né? Tá no mundo para durar muito tempo, porque o movimento não é só composto por Cristina e Tayane, né? Nós criamos isso para compartilhar, para trocar, para receber pessoas e que ele continue caminhando. A gente tem, né, Tayane, muitos pontos realmente em comum. Foi assim que a gente se conheceu, conversando pra caramba, falando, trocando ideia, falando, eu também, olha que tá. Isso é muito legal, porque foi o que nos conectou. E o que eu acho interessante é que um ponto que a gente tem em comum, que eu vejo, é justamente a nossa dualidade, né? Nós somos mulheres que, ao mesmo tempo, temos um pensamento lógico, racional, muito, muito bem apontado, mas também temos um lado intuitivo, emocional, sensível, até mesmo místico, né? Também muito aflorado, e isso convive em harmonia, e a gente entende que a vida é isso mesmo, né? Não dá para a gente ir só para um lado, a gente tem que estar o tempo todo nesse equilíbrio, já que tudo é um movimento, tudo é movimento, né? Então, é isso, tá? Respondendo aqui na minha cabeça as coisas que você falou. E a gente vive em movimento, eu e a Cris, a gente, toda semana que a gente conversa é uma novidade, um negócio novo, um caminho novo, a gente se movimenta muito em várias direções, assim, mas sempre alinhada a um propósito maior, né, Cris? E uma coisa que a gente tem em comum também, nós duas somos librianas. Acho que esse foi o primeiro ponto de conexão. As duas são librianas. Quando a gente soube que disso, a gente se conectou imediatamente, assim, né? Trazendo o lado místico, né? E outro ponto também é que nós duas somos acadêmicas. Então, as duas são as malucas de fazer doutorado, de fazer mestrado, de estar dentro de universidade. Então, aí, só para vocês terem uma ideia da dualidade, né? A gente vai de acreditar em signo a construir uma tese de doutorado, por exemplo. E isso é muito legal, é muito, muito interessante, né? Essa conexão do racional com o emocional e o místico. E uma coisa do movimento, um dos nossos filhos, digamos assim, uma das nossas produções que a gente mais gosta, assim, que a gente mais passou tempo e cuidado, assim, desenvolvendo para que fizesse muito sentido para todas as nossas ouvintes, leitoras e pessoas que nos acompanham, é o nosso livro. Então, há um ano nós lançamos o livro, o Filtro, que está no nosso site, a gente já falou em outras lives, a gente já falou em outros episódios de podcast sobre o livro, sobre a Liz. A Liz é uma mistura da Cris e da Taya, assim, a Liz foi uma personagem que nasceu, ele foi construída muito da nossa vivência, muito das nossas experiências de vida. Tem muitos elementos que não são reais, né, dentro da história da Liz, mas de parte comportamental e de visão de mundo e de desenvolvimento pessoal que a Liz, a transformação que a Liz ela passa em toda a história no livro, é muito coisa da nossa vida, né, Cris? Então, a gente gosta muito do livro, da Liz, e de como a Liz evolui ao longo da história, né? Então, para quem nunca ouviu falar do nosso livro, é a primeira vez que está ouvindo a gente comentar, a Liz passa por um processo muito traumático de separação, né? E ali se vê num redemoinho ali de sentimentos, de pensamentos,
e acaba que a vida dela entra numa situação muito, muito, muito conflituosa e até mesmo em alguns pontos desastrosa. E a Liz entende que precisa se mexer, precisa sair daquele buraco, precisa sair daquela situação. E ela entra num processo terapêutico incrível, transformador. E aí entra a nossa segunda personagem preferida do livro, que é a Zélia. Né? A Zélia é a terapeuta do livro, e a Zélia é uma personagem fora de série. Assim, ela é incrível. Vocês precisam conhecer a Zélia e a Liz, né, Cris? Então, o livro tem um ano que a gente lançou, e até hoje a gente fica muito, muito encantada, assim, muito admirada de como que esse livro desenvolveu e como que a Liz sai de uma situação muito terrível e alcança, não 100% da felicidade, mas ela alcança liberdade. Liberdade de emoção, liberdade de pensamento, liberdade de vida mesmo, né? Ao longo de um processo que durou ali 21 dias, né, Cris? Cris, comenta um pouquinho com a gente sobre isso. Sim, esse livro eu acho muito interessante a gente pensar nele como ele é quase um ponto de partida do movimento, porque ele nasce de uma reflexão nossa sobre traição, na perspectiva da mulher, né? A mulher que vivencia uma traição do parceiro, enfim, da parceira. E a gente estava muito interessada assim, em por que isso é tão doloroso e como é possível, claro que é possível, a gente desmistificar essa ideia de traição, desconstruir isso e se reconstruir a partir disso, né? Tirar aquela ideia do sofrimento, da passividade, do eu fui traída, como se fosse uma fatalidade, e se colocar numa perspectiva mais ativa de o que eu faço com isso agora? As coisas acontecem e como é que eu me movimento para o meu próprio bem? O livro ele tem exatamente essa essência. A gente construiu a quatro mãos, a gente, né, nossas duas mãos, a gente escreveu juntas, foi escrevendo, foi desenvolvendo. Foi um processo muito prazeroso, que a gente levou aí, acho que, nem lembro, um ano, não me lembro bem quanto tempo, mas foi um tempo que passou muito feliz assim, para a gente produzir esse livro e lançar. E a Tayane trouxe um ponto que é da liberdade, que para mim também é muito importante essa ideia. Eu acho que alcançar a liberdade, entender o que é liberdade, já deve ser assim 90% da felicidade. Liberdade, principalmente de ser quem a gente é. A gente vive tanta cobrança, a gente vive num mundo tão formatado, onde a gente o tempo todo precisa ser colocado em formas e você precisa se adaptar. Às vezes você tem que se encolher para caber naquilo, e isso é totalmente antilibertário. Preciso assumir essa liberdade de ser a gente mesmo, né? Da mesma forma que nós poderíamos estar num único caminho, talvez mais frio, talvez mais teórico, talvez mais técnico, profissional, sem olhar para lados nossos que são lados que possibilitaram a gente criar esse movimento e dar vazão a tudo isso através de um projeto que envolve comunicação, que envolve amor, que envolve conexão. E na nossa última conversa, eu estava compartilhando com a Thay um insight que eu tive, porque hoje tem essa cultura da internet, né? E nós não somos, né, produtoras de conteúdo. Assim, a gente não tem essa presença digital, porque nós somos pessoas diferentes. O conteúdo que a gente produz aqui na internet, ele é resultado do conteúdo que a gente constrói na nossa vida. Então, é uma consequência, não é o objetivo final, né? Não é, a gente não começa daí. A gente está fazendo o nosso trabalho e aí, como consequência, isso chega para vocês através de um vídeo, uma conversa, de um podcast, de um post, não sei. Mas isso como uma consequência. Então, um pouco na contramão do que a gente tem visto, mas está tudo bem também, cada um com seus caminhos. O importante para a gente está sendo descobrir o que faz mais sentido para a gente e como é que a gente constrói nossa vida a partir disso. E lá no livro vocês vão ver que a Liz também faz um caminho parecido, que é a partir de uma dor, a partir de uma dificuldade, a partir do caos que se instala na vida dela,
ela começa a ter pistas de como se reencontrar, né? De como voltar a caminhar em direção a ela mesma, e os resultados que ela alcança são incríveis. É um livro também prático, porque tem uma história, né? Ele é uma espécie de romance na forma de um diário. O filtro 21 dias para superar, como superar uma traição em 21 dias, que são esses 21 dias de vivência da personagem, principalmente junto com a Zélia, que é a terapeuta, praticando ali uma série de exercícios e experiências e possibilidades, e que a gente acha também que são muito viáveis para que a gente pratique na vida. Então, lendo o livro, é possível que vocês encontrem ali coisas, poxa, acho que eu vou experimentar fazer isso aqui. São práticas simples, mas muito transformadoras, né? Então, assim, a Liz vai revelando o que fazer, como fazer e o resultado daquilo, e a gente tem essa possibilidade de aplicar na própria vida também. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, e foi justamente lançando o livro, lançando o nosso site, iluminamovimento.com, aqui embaixo tem também na descrição, para vocês conhecerem lá todo o projeto do Movimento Ilumina. Esse lançamento no dia 8 de agosto é que hoje está completando um ano, né? Então, é um ano do Movimento Ilumina, um ano do livro sendo lançado, e um ano que a gente está consolidando esse projeto, né? Dando materialidade para ele no mundo. Então, é só alegria hoje. Isso mesmo, Cris. A Cris trouxe um ponto super importante, né, da concepção do movimento Ilumina, né? A gente pensava qual a maior dor, né? Hoje qual a maior dor da mulher? E a gente pensou em várias coisas, né? A gente pensou de não ser valorizada profissionalmente, não tanto quanto o homem, o acúmulo de coisas domésticas, né? A mulher sempre acaba tendo mais atribuições em casa. Pensamos num monte de coisa. E conversando com outras mulheres, a gente chegou numa conclusão, né, Cris? Que, claro, nenhuma das outras dores são invalidadas, mas a maior dor hoje da mulher acaba sendo a traição, acaba sendo a dor de ser enganada, né? Essa insegurança e essa... Acho que não tem outra tradução, é uma dor mesmo, né? Então, até o fato de pensar em ser traída já causa uma dor gigantesca. Imaginem você descobrir ou se deparar com essa situação, né? Então, a partir disso, dessa principal dor, que a gente construiu esse livro, né? O filtro, Como Superar uma Traição em 21 Dias. Então, no movimento, a gente não trata só da dor da traição, né, Cris? Mas a gente traz muito conteúdo que a gente entende e a gente já vivenciou isso na nossa vida, né? Que, por exemplo, ciúmes, que é um tema que a gente vai trabalhar muito daqui para frente, que a gente entendeu também que a gente sofre muito, nós mulheres sofremos muito com o ciúme. E, consequentemente, os nossos parceiros, as nossas parceiras, sofrem muito também com isso, né? Então, é também uma dor que nós vamos trabalhar muito daqui para frente. A gente já está com planos de gerar muito conteúdo legal disso. Mas a traição, ela continua ainda sendo a maior dor, né? Então, o nosso livro, ele traz isso, a Liz traz uma jornada de cura, de transformação, de sofrimento, porque o sofrimento, ele faz parte. Então, a Liz sofre muito durante o livro também. Então, a gente tentou trazer o máximo de realidade dentro de toda a história, né? A gente não tentou incluir ali todo esse processo, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vão se divertir, vão chorar junto com a Liz e aplicando, como a Cris falou. Dentro do livro tem um programa prático, tem orientações práticas que a gente consegue aplicar na nossa vida, né? Que são técnicas realmente terapêuticas que a Zélia foi ali durante os 21 dias propondo para a Liz, e foi o que fez toda a diferença, né? Porque a gente precisa usar técnicas para sair do sofrimento, né? A gente consegue sair sem fazer nada? Depois de muito tempo, sim, mas se a gente tem vontade
de encurtar esse caminho de sofrimento, aplicando técnicas terapêuticas que já são validadas, a gente consegue ter ali um band-aid, não band-aid, né, Cris? Eu usei um termo que não é bom, mas um bálsamo. Vamos usar um bálsamo em cima da ferida que vai ajudar a cicatrizar muito mais rápido. E compartilho a alegria com a Cris, de 1 ano, 8/8, trazendo a parte mística, é um portal poderosíssimo, por isso nós escolhemos essa data também. E é isso, pessoal, a gente resolveu fazer uma live até rápida hoje, mas para a gente celebrar entre nós e compartilhar essa celebração com todos vocês, compartilhar a nossa alegria de ver como o movimento está ganhando forma, ele está se materializando, e a gente tem plena convicção que o nosso conteúdo vai alcançar muitas mulheres, já está alcançando vocês que estão ouvindo, e a gente tem plena convicção de que vai ajudar em algum aspecto da vida de vocês, da nossa vida ajuda muito, a gente cresceu muito como pessoa, como mulher, como esposa, como mães, como profissionais, depois de parar e olhar para dentro e tentar traduzir isso tudo para vocês, fez com que a nossa vida também, a nossa construção acelerasse um pouquinho também aí, né, Cris? Com certeza. É isso mesmo. Eu gostei dessa palavra bálsamo, eu acho que é isso, porque você falou do sofrimento, que o sofrimento não deixa de existir, nunca vai deixar de existir na vida de ninguém, e nem pode, ele é absolutamente necessário. Se a gente não tivesse sofrimento e tristeza, a gente nem saberia o que é alegria, o que é felicidade, e não acessaria nossas sombras, e não é possível a gente evoluir, a gente crescer sem isso. A gente está muito feliz com essa conquista, com esse primeiro ano do Movimento Ilumina, muito feliz com as mulheres que se conectam com a gente de alguma maneira e que trazem também suas percepções, suas experiências. A gente ouviu e conversou com várias irmãs que fizeram a leitura do livro e elas compartilharam como é que elas se sentiram, que sentimentos foram revisitados, quais percepções foram transformadoras. E a gente espera que isso se amplie cada vez mais, essa ideia do movimento, né, se propagar como uma onda, para que a gente possa construir um coletivo feminino mais poderoso, mais feliz, mais seguro, com conhecimento maior de si. Esse é o nosso propósito. Então, a gente convida todos vocês a conhecerem nosso trabalho através do site, a ouvir aqui também por essa mesma plataforma os outros materiais que a gente produziu, as lives, as conversas, e lá no site vocês conseguem acessar a leitura do livro O Filtro. Tem uma leitura gratuita, parcial, mas já bem interessante, e depois contem para a gente o que vocês acharam, contem para a gente o que vocês estão achando desse movimento, o que faz sentido, o que não faz, como é que isso está chegando aí para cada uma. Muito obrigada a todas, muito obrigada a todas aquelas que estão aí com a gente, construindo junto. Muito obrigada, Thay, pela parceria, gratidão a todo mundo e um beijo, até a próxima conversa. Obrigada também, Cris, por toda a partilha. E obrigada a todas que estão nos ouvindo. Acessem nossos outros vídeos, nossos outros episódios de podcast, acessem nosso Instagram e acompanhem a gente. A gente vai trazer ainda muito conteúdo, muito transformador. A gente espera vocês nas próximas. Tchau, Cris. Tchau, tchau, tchau.